Aí a gente volta um pouquinho na igreja de Antioquia, quando o Paulo faz algo assim, precipitado, irresponsável. Irresponsável. E eu acho que é uma lição boa para ilustrar isso aí. Porque a questão não é estar certo. A questão é como você defende a verdade. Está cheio de gente no umbral mais profundo que foi para lá defendendo a verdade da maneira errada. Então o que ele faz? Ele expõe Simão Pedro em público. Veja, nós não estamos falando aqui de um Paulo inexperiente. Nós estamos falando aqui de um Paulo já no auge da ação. Ele desautoriza Simão. Ele é agressivo. Simão errou. E aí fica uma situação difícil. Uma situação que a gente não conhece, mas vamos tentar imaginar, né? Tem uma polarização na igreja. Aí ficam de um lado defendendo um, do outro defendendo. Uns defendendo Paulo, outros defendendo Pedro. E aí, nesse momento, que o Emmanuel diz assim, um momento grave para o cristianismo que passou despercebido, porque ali o cristianismo já se dividir na origem, aparece uma cruz luminosa para Simão Pedro. E aí você entende por que Simão foi escolhido para ser o líder. Na hora ele entende. E Simão Pedro fez simples assim. Simão Pedro levantou, meus irmãos, Paulo está certo. Paulo está certo, eu errei. Eu errei e nós vamos procurar corrigir isso. Vamos seguir? Ô Paulo, você podia fazer o comentário para a gente? Aí o Paulo, não tem chão. E aí você vê nesse momento aí, ele falando isso. Ele falando isso. Então veja, trabalhando. Ele já era apóstolo. Já era apóstolo. E, bom, a coisa que eu tenho mais medo na minha encarnação é comprometer essa e as próximas duas, não é com os meus vícios, com as minhas imperfeições, não. É comprometer por ser um trabalhador espírita equivocado. Ou como diz o Divaldo, que eu acho brilhante. O Divaldo diz assim, tem muita gente indo para o inferno pelo caminho do céu. A pessoa está no caminho, você está no trabalho espírita e está indo para o inferno. Porque ela está comprometendo 5 encarnações com o trabalho espírita dela. Isso é muito lindo, né? Então ele falou, silencia. Porque o Paulo era um negócio meio estupincudo. Era muito passional, né? E aí a gente vê essa declaração. Não é uma coisa de humildade, sabe? Não. Ele compreendeu que ele estava ali segurado mesmo, ele precisou 3 para segurar. Era Jesus no meio, Abigail de um lado e o Estevão do outro. Para segurar esse corcel do cristianismo, né? Para domar esse cavalo bravo do cristianismo. Bonito isso. Eu acho essa cena, né, é marcante, né? No meu caso particular, eu o encontrei nas dores. Eu acho que essa é uma característica dos espíritos mais intelectualizados. Eu
Acho que depois de muitas experiências, tendo um contato intelectual com o Cristo, eu verdadeiramente começo a compreendê-lo nos graves momentos da existência. Graves momentos muito difíceis. Porque nos momentos muito difíceis da vida, a sensação é de que tem um vazio, um deserto. Porque geralmente você fica um pouco mais só, geralmente você não está em multidões, é aquele momento que você está mais isolado. E nesse momento, qualquer circunstância, qualquer fala é mais percebida. Não que o Cristo não esteja falando incessantemente, acho que ele está falando incessantemente aqui agora, mas não sei se numa festa espiritual dessa aqui a gente ouve. No momento doloroso, é um silêncio tão profundo dentro de você, e aí a gente sente. Mas eu diria que o maior prazer que eu tenho na vida é de lutar com o Cristo. E ele sempre vencer.